Paz do Senhor Jesus. Um prazer estar aqui novamente, junto com vocês. Ser e Viver é uma série sobre o Sermão do Monte, que nós iniciamos na semana passada. Basicamente, fala sobre o que é ser de verdade um cristão, um discípulo de Jesus. A gente vai ver, estamos vendo a primeira parte, essa está escrito parte 1, porque nós vamos ver, o Rafa explicou semana passada, né? Não sei se você vai lembrar, a gente vai focar nesta série apenas nas bem-aventuranças, que são os primeiros 12 versículos do capítulo 5 de Mateus. A gente já vai ler daqui a pouquinho. A gente já leu todos os 12 versículos na semana passada. Hoje a gente vai ler um trecho menor, porque nós vamos tratar os assuntos a seguir. Semana passada falamos sobre bem-aventurados os pobres em espírito. Mas hoje vamos falar do versículo 4. E relembrando, né, bem as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é o título que muitas das versões da nossa Bíblia escrevem ali. Bem-aventurança é o título, né, que se escreve ali. Eu não sei se o pessoal mais antigo vai lembrar. Tem um outro nome que tem algumas versões da Bíblia antiga que falava Beatitudes. Alguém lembra desse nome? Beatitudes. O pastor não lembra, ele falou que não, mas ele lembra. Só os velhinhos aqui que lembram. Beatitudes. Eu lembro do meu pai, quando a gente fala desse trecho, né, do capítulo 5 de Mateus, na Bíblia dele estava com esse termo, as Beatitudes, que é um termo que vem do latim, beatus. Tem no grego também, Macarius. É a mesma palavra no grego e no latim que dá esse sentido para bem-aventurado, que pode ser traduzido também por abençoado. As versões mais novas estão como feliz. Pode ser que na tua Bíblia mais moderna aí está feliz, mas não é o melhor, não é a melhor tradução. A melhor é abençoado. Todo abençoado é feliz, mas a bênção não se resume apenas na felicidade. Então, por isso, abençoado é mais do que feliz. E é um termo muito mais abrangente. Melhor tradução é abençoados. Os abençoados são, e a gente vai ler o texto aí adiante. Mas vamos dar uma olhada, a gente vai ler só, né, do capítulo 5, os versos 1 a 4, como está aí, na Almeida 21. Então presta atenção, segue aí na tela. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Até aí. Então, como eu estava dizendo, semana passada o Rafael pregou sobre até o versículo 3, basicamente, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que eu entendi, não sei se você vai lembrar da pregação, se você não assistiu, não estava aqui, procura lá no nosso canal no YouTube que você vai encontrar, né, Gui? Está lá, e todas as mensagens que são trazidas aqui ficam lá à disposição para quem quiser dar uma conferida. O que eu entendi foi que os pobres em espírito são aquelas pessoas que demonstram uma profunda forma de arrependimento, com sinceridade no seu coração. Pessoas que reconhecem que são pecadoras e que dependem muito e em tudo de Deus.
Esses são os pobres em espírito. E o próximo versículo que a gente acabou de ler, a gente vai focar nele, traz essa próxima bem-aventurança que é decorrente da anterior. Você vai ver como que é ligada uma com a outra, uma bem-aventurança com a outra. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E Jesus está falando de choro mesmo, choro. Choro, em algumas definições, a gente pode pegar essa, por exemplo, que é uma expressão emocional que se evidencia pelo derramamento de lágrimas. Dificilmente você vai falar, aquela pessoa está chorando, se ela não está derramando lágrimas, não dá para ver. Geralmente é assim. E é motivada por situações, ou acontecimentos, ou condições emocionais, e assim por diante. Quem é que gosta de gente chorona? Aliás, quem é chorão aqui? Se você não levantar a mão, quem está do lado fala assim, é ele, ó, é ele que... Estou brincando, mas já vi. Tem vários, tem ali também. Depende, né? A gente às vezes chora, tem várias motivações para a gente chorar, né? A gente chora por várias coisas. A verdade é que o mundo não gosta muito de choro e nem de quem chora. A nossa cultura latina, até tem uma máxima que hoje talvez não seja tão máxima assim, mas que diz que homem não chora. Hoje os homens estão mudando um pouco, tem muito homem chorão também, mas a nossa cultura dizia, homem que é homem não chora. É coisa de gente muito emotiva, é coisa de gente fraca, ou é coisa de velhinho. A gente vai ficando velho, vai ficando mais emocional, né? A gente olha as situações e a gente se comove mais facilmente. Ou quando vem o seu netinho e fala, vovô Vitão, aí já. A primeira vez que eu ouvi isso, eu chorei. Vovô Vitão, ele estava aprendendo a falar assim. Aí quando você sabe que está vindo outra netinha por parte do seu filho, da sua nora, chora também. Coisa de velho mesmo, né? Coisa de gente que... Porque só velho é avô, né? Não, hoje, como eu disse outro dia, qualquer garotão hoje em dia pode ser avô, né? Na verdade é isso. Depois de nós, né, pastor? Qualquer garotão. Mas tem assim, em geral a gente não gosta de chorar. A gente se reserva do choro. A gente prefere mesmo rir. O brasileiro, especialmente, gosta muito de rir. O brasileiro gosta de fazer piada e meme com tudo. Você já viu que a gente costuma... se você passar... É que hoje em dia os velórios são mais curtinhos, né? Você lembra quando a gente passava velando um corpo à noite? Gente, era uma noite inteira de piada. Fala a verdade, quem nunca ficou contando alguma coisa engraçada num velório? Se você nunca, parabéns. Eu não consegui passar nessa. Mas é coisa de brasileiro, né, Israel? Né? Desculpa, não queria citar o nome, mas eu já acabei falando. Gente que gosta de fazer piada. Tem gente que se emociona quando vê um filme. Pena que a Vani não está aqui, ela se emocionou um dia vendo o Globo Esporte, gente. Então é coisa de velho mesmo, né? A gente chora, e chorou. Tudo bem, tinha uma história, mas era no Globo Esporte. Mas normalmente, uma coisa que é bem natural é que o choro é relacionado à tristeza. Geralmente o choro se relaciona à tristeza. E, contudo, Jesus está afirmando nesse texto que a gente leu, bem-aventurados os que choram. E a primeira impressão é estranha, porque se a gente pegar só esse trecho como está ali, bem-aventurados os que choram. Sendo que o choro normalmente, na maioria das vezes, é relacionado com
tristeza, a gente poderia mudar esse texto para felizes os tristes. Se o choro relaciona-se com a tristeza, então felizes são os infelizes. Fica esquisito, né? Fica estranho. Mas o que Jesus queria dizer, o que Ele está dizendo nesse texto? Não é exatamente isso. E a gente, como cristão, a gente não deve corresponder a alguns estereótipos que são criados, né? Que crente... o Rafa até falou disso semana passada. Lembra que ele começou a introdução da mensagem falando de um teólogo que dizia que crente não pode aquilo, crente não pode fazer isso, crente não pode aquilo outro. São estereótipos que são criados, que nem sempre são verdadeiros, e nem sempre tem base também para existir, mas coisas que as pessoas falam, crente tem que ser sério. Tem a sua forma de ser sério. A gente tem que ser sério na nossa maneira de viver. Mas não quer dizer que a gente tem que ter aquela cara de cavalo, né? Tem o livro do Carson, que eu estava dando uma olhada para elaborar a mensagem. Lá fala de uma passagem de uma menininha comentando com alguém assim: olha, esse cavalo deve ser cristão, né? Olha a cara de triste que ele tem, coitado. Era um estereótipo que ela tinha na sua cabeça. Eu também me lembrei, hoje pela manhã, de uma história que aconteceu comigo lá na Moldávia, quando a gente estava em missão lá, com a família, e um dia fui fazer uma visita com outros 2 irmãozinhos lá da OM, numa igreja lá no interior da Moldávia. Imagina, interior da Moldávia. Moldávia já é interior do mundo, né? E aí tem o interior do interior. A gente foi numa igreja batista bem pequenininha e bem simples. Só um parênteses, uma coisa que eu amava ali naquela igreja é que quando a gente chegava, tinha já as irmãzinhas estavam cantando. A gente chegava e já tinha gente cantando, sabe? Você vai entrando, começa às 6h30, 6 horas o pessoal já vem e começa a cantar hinos. E fica até o horário de começar o culto, e aí continua cantando no culto. Mas é só um parênteses. Isso é uma parte legal. Tem a outra parte também. Tem a outra parte que nós chegamos antecipadamente, né, eu e os outros 2 garotos lá da UEM, rapazes, e aí eu não lembro qual era o assunto, mas eu contei alguma coisa para eles e um começou a rir. A gente estava dentro do salão de culto. Ele estava rindo. Não muito alto, só rindo. Aí chegou a irmãzinha, com seu lencinho amarrado na cabeça, amarrado aqui no pescoço, né, cobrindo a cabeça, e falou para ele, olhando para ele bem séria, com aquela cara característica de soldado: por que vocês estão rindo aqui dentro da igreja? É como se fosse algo, a gente ficou assim, né? Aí eu olhei para quem estava do meu lado, falei: Vlad, eu não estou rindo, eu só contei a piada, quem está rindo é ele. Aí ele começou a rir também, aí a mulher ficou muito brava com a gente. É algo, pode ser, tem coisas da cultura que a gente releva e fala, não, é porque lá é diferente. Tem coisas que a gente não entende, eu não entendo até hoje por que o pessoal crê que crente tem que ser, tem que viver com aquela cara amarrada. Eu creio que é muito pelo contrário. Mas são costumes daquela região. Então, esse versículo não diz, eu creio que esse versículo, nós cremos, não diz que o cristão deve andar triste, como se estivesse de luto. Não, bem-aventurados os que estão tristes. Não, não é isso. Então, qual é a motivação para esse choro? O que o Senhor Jesus estava querendo ensinar e nos ensina com isso? Então, como nós já vimos, as bem-aventuranças, elas são dirigidas aos discípulos, aos seguidores de Jesus. Elas apresentam um conjunto de aspectos da vida do cristão verdadeiro. Pode ler, você vai ler todos as bem-aventuranças, você vai ver
se você cumpre todas essas bem-aventuranças do jeito que elas estão escritas, as pessoas que vão estar que estarão em volta de você vão ver Jesus em você. Essa que é a ideia. Então esse conjunto de características da vida cristã estão descritos nesse trecho da palavra com as bem-aventuranças. Elas foram arranjadas, arrumadas de um jeito por Jesus, que elas são ligadas umas às outras, né? Todas as bem-aventuranças estão em harmonia. Se você for ver bem, essas pessoas que choram do verso 4, são aqueles pobres em espírito do verso 3, aqueles mesmo que reconheceram a sua falência espiritual, reconheceram que são pecadores, indignos, reconheceram que sem Jesus, sem o perdão de Jesus, não se pode viver. E reconhecem que o pecado separava essa pessoa de Jesus. Então isso leva essa pessoa a chorar, leva esse pobre em espírito a chorar, porque reconheceu o seu pecado. Qual é então o motivo? É porque essas pessoas reconhecem ou reconheceram os seus pecados. O pecado é o motivo que nos leva a chorar. Entenderam? Os que choram, então, eles choram em primeiro lugar por causa dos seus pecados. E esse é decorrência, então, de uma profunda tristeza espiritual na vida do crente, mas é uma tristeza por a gente ter ofendido a santidade de Deus com a nossa impureza, com o nosso pecado imundo. Esse deve ser motivo de choro. Esse deve ser o motivo do nosso choro. Deus é santo. E o pecado nos separa de Deus. A gente então, quando peca, a gente deve chorar porque nós ofendemos a Deus, nós entristecemos a Deus. E chorar por causa do pecado é sim uma evidência da conversão do cristão. Pensa bem nisso. Chorar por causa do pecado, ficar triste por causa do pecado é evidência da verdadeira conversão. E deve ser uma atitude de todo cristão de verdade. É uma tristeza segundo a vontade de Deus. Porque Deus sabe que nós somos pecadores, nós continuamos pecadores, apesar de termos sido regenerados. Nós ainda pecamos, mas Deus espera que a gente se entristeça quando a gente peca. O Espírito Santo que habita em nós, ele também faz isso. Ele vai nos lembrar na hora, geralmente é na hora que a gente peca, a gente já sabe que pecou. Porque nós temos Deus habitando em nós. Então é um problema, se algum cristão, alguém que se diz cristão, não se entristece quando peca, é complicado, está ficando ruim. Talvez porque já esteja se afastando demais, tanto da comunhão, da igreja. A comunhão nos ajuda, é aquela velha história da brasa acesa. A comunhão nos ajuda a ficar aquecidos. Então a gente se afastando da comunhão, a gente está propenso a pecar mais. A gente pecando mais, a gente está propenso a começar a não ligar muito para o que a gente está fazendo. E assim entristecer menos com o pecado. Isso não é nada bom, isso não é nada do que o Senhor quer para a gente. Pelo contrário, Ele se alegra quando a gente se entristece por causa do nosso pecado. Estão entendendo isso? Amém?
Tem um versículo, também um texto de 2 Coríntios 7,10, que fala, por um outro lado, que há uma tristeza segundo a vontade do mundo. Fala ali, pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso. Mas a tristeza do mundo traz a morte. É uma tristeza diferente. Temos 2 exemplos aqui para você se lembrar junto comigo. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele nega Jesus, negou 3 vezes. Primeira vez, eu não sei o que ele pensou, se ele, vou ficar quieto aqui. A segunda, a terceira, o galo cantou e ele então se arrependeu, tanto que ele chorou amargamente. Não é porque ele chorou, mas o arrependimento. Jesus viu sim nele o arrependimento. E ele então foi perdoado. Por outro lado, teve Judas. Judas traiu a Jesus e não houve arrependimento, houve sim um sentimento de remorso. Fiz besteira, mas e agora? É aquele sentimento de culpa que não traz arrependimento, esse é só remorso. E leva à morte, porque se não há arrependimento, se não há confissão, não há reconhecimento do erro, o pecado vai levar à morte. E foi o que aconteceu com Judas, que ele foi para se enforcar. Isso lá está em Mateus 26 e 27, esses dois trechos, tanto Pedro quanto Judas. Por que então nós temos que chorar por nossos pecados? A palavra fala lá em Tiago 4, 8 a 10. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. O que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso que a gente estava falando até agora, que é normal, é absolutamente normal que um coração habitado pelo Espírito Santo se entristeça e chore quando peca. Vai pensando em como está a sua vida, vai pensando, se você não precisa chorar mais. É normal chorar quando a gente peca, é o que Tiago está dizendo. Teve a passagem também de Isaías. Isaías, lá no capítulo 6 do livro que ele escreveu, mostra quando ele teve aquela visão extraordinária do trono de Deus, e anjos sobrevoando e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os querubins tinham 6 asas, lembra disso? Com 2 eles voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Cobriam os pés porque eles não podiam nem tocar com os pés no lugar onde Deus estava, porque o lugar era santo. Cobriam o rosto com 2 asas, porque eles não podiam encarar Deus de frente, porque tamanha é a santidade de Deus, é incomparável, é imensurável. Então os anjos se cobriam para não encarar a santidade de Deus e cantavam santo. Isaías, na hora que viu aquilo, ele ficou doido. Ele falou, ai de mim, ai de mim. E dá a entender que o problema dele era, ele tinha a língua solta, não sei se era palavrão, se era qualquer coisa desse tipo, mas ele fala que os meus lábios são impuros. E agora? Eu estou vendo o Senhor. E aí Deus então tratou com ele, tratou dele. Mas essa reação do Isaías é importante que nós tenhamos também. Quando a gente, de pensar na santidade de Deus, e nós cantamos também que Ele é santo, a gente deveria dizer, ai de mim, socorro. Deus é santo e eu muitas vezes tenho ofendido essa santidade. A gente tem também um exemplo de, também mais choro pela frente.
Jesus nos dá 2 exemplos de quando ele mesmo chorou por situações. Jesus não chorou pelo pecado dele porque ele nunca pecou, mas ele chorava de ver o pecado nas pessoas e nas situações. Ele, por exemplo, lá em João 11:35, João 11, no capítulo 11, fala da morte do Lázaro, e no 35 é aquele texto que fala que Jesus chorou. E ele sabia que ele estava indo lá realmente para ressuscitar o seu amigo, mas ele estava de frente com a pior consequência do pecado. Ele estava de frente com a morte do amigo dele. Isso fez ele se emocionar e chorar. Ele também estava vendo a reação daquele público que estava ali totalmente incrédulo. Então isso também tocou Jesus. Jesus chorou pela incredulidade das pessoas. Jesus chorou por causa da morte que o pecado causa. Ele chorou também, está em Lucas 19:41, quando ele estava indo para Jerusalém para ir completar a sua missão, a sua obra, e ele olhou para a cidade de Jerusalém ao longe e ele chorou por ela. Ele chorou por causa da cegueira espiritual daquele povo daquela cidade. Ele disse, em outras palavras, eu esperava coisa diferente de vocês, mas vocês estão cegos. Vocês não entendem o motivo da minha vinda. Vocês não entenderam por que eu vim. Vocês não entenderam o que eu vim fazer. E ele chorou por isso. Nós também. Qual foi a última vez que você chorou pela situação de alguém? Que hoje em dia nós recebemos notícia na TV, né? Eu quase não escuto notícia na TV mais. Eu seleciono de onde eu quero ouvir as notícias. Então, a TV é uma das últimas fontes que eu escuto de notícia. Mas, geralmente, eles vêm números para a gente. Teve lá a guerra na Ucrânia. Aí só fala teve 1000 e tantos mortos no dia tal. São números. E, geralmente, os números não fazem a gente sentir nada. Então, os números afastam a gente. Olha, aquele acidente, caiu um ônibus lá e morreu 45 pessoas. A gente esquece que Deus conhece cada um de nós pelo nome. A gente esquece que Jesus sabe a nossa procedência e sabe detalhes da nossa vida. Mas a gente muitas vezes não quer saber como Jesus sabe. A gente deveria também normalmente chorar pelo pecado do mundo. É também uma atitude normal de um cristão. Chorar pela situação do mundo. E é só você olhar em volta para você ver a situação do mundo. É só você olhar fora destas 4 paredes. Aqui é tudo uma maravilha. Louvado seja Deus. Mas você saindo daqui para a rua, você já tem motivos para se entristecer pelo pecado. Hoje, nós estamos num final de semana. Eu, graças a Deus, estou passando batido. Eu até tinha esquecido que era feriado de carnaval, sinceramente. Mas é um fim de semana onde muita gente está se entregando para as suas próprias vontades e para a vontade do inimigo. Está se entregando de uma maneira que muitas delas ficam com dificuldade de voltar depois. O que a gente deve fazer, no mínimo, diante deste texto, dessa mensagem, é a gente se entristecer, é chorar e rogar a Deus. E como a gente tem feito, nós temos pedido todos os dias, na nossa iniciativa 938, Senhor, manda mais trabalhadores, mas me manda também, me envia como obreiro para a tua colheita, me ajuda a ajudar alguém, me ajuda a ser uma bênção para a vida de alguém. Será que a gente tem feito isso? Até mesmo essa iniciativa não pode virar algo mecânico e até te chatear, Quem entrou nela, de repente chega, 9h38 tocou, de novo,
Vou desligar logo aqui, fazer de conta que eu nem ouvi. Aí tocou. Não, a gente deve realmente, normalmente, chorar pelo pecado. Mas vamos voltar para o nosso texto. Nesse texto, ele não termina aí. Bem-aventurados os que choram. Graças a Deus, ele não termina aí. Mas tem uma promessa nele. O mesmo Jesus que chorou pelos pecados, ele disse, né? Abençoados são os que choram. E ele acrescentou, porque serão consolados. E essa é a razão da felicidade daqueles que choram pelos pecados. A gente não é só feliz por chorar. A gente é feliz porque a gente chora, mas porque a gente vai ser consolado. E como que é que o Senhor nos consola? Então, acompanha comigo. A gente viu já que os que choram são aqueles pobres em espírito, certo? Esses pobres em espírito são bem-aventurados porque eles herdarão o reino dos céus. Lembra o versículo 3? O herdeiro, normalmente, ele recebe os benefícios daquele que está... os benefícios que ele herda. Ele herda benefícios do reino. Um dos benefícios que esses pobres de espírito têm recebido do Senhor é o perdão dos pecados, como a gente estava vendo até agora. Talvez o maior benefício que um herdeiro do reino dos céus recebeu aqui na terra é o perdão dos pecados, porque isso nos trouxe a salvação. Então o Senhor nos consola com o seu perdão, muito maior do que o pecado, né? A Bíblia fala onde o pecado abundou, superabundou a graça, e com a graça de Deus veio o seu perdão para nós. É assim que Ele nos consola. O nosso Deus, que é santo, misericordioso, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todo mundo se arrependa dos seus maus caminhos. Ele é o Deus que perdoa e é o Deus cheio de graça. E tem algumas passagens que vão nos dar respaldo para isso. Miqueias 7, 18 e 19 fala assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus faz isso. Isso é uma das características de Deus, um atributo de Deus. Ele perdoa e Ele esquece. A gente não consegue fazer isso, né? A gente consegue lembrar, mesmo que a gente não levante mais o assunto, mas a gente lembra quando a gente perdoa alguém, não é? Mas aqui diz que Deus não. Você pecou, se arrependeu, né? Confessou seu pecado, Deus perdoa e esquece. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isaías 40, 1 e 2 também, depois que Deus tinha punido o seu povo por causa das iniquidades, do pecado, Ele enviou Isaías para consolar o povo com essas palavras aqui: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A gente não precisa ficar remoendo o nosso pecado. A gente não deve ficar remoendo. Pecado é uma coisa que existe, mas ela existe para ser confessada, porque de uma vez por todas ela vai deixar de existir. No que depender de Deus, pecado a gente não fica mastigando, não, a gente entrega para Deus: Senhor, me perdoa por esse pecado, e Deus na hora perdoa.
Está escrito lá em 1 João. João escreve assim: eu estou escrevendo essas coisas porque para que vocês não pequem mais. Mas se alguém pecar, e fala assim ainda, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fala que se a gente voltar a pecar, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo, um advogado que está lá diante do Pai, e Ele recebe a nossa confissão e Ele apaga as nossas transgressões. Não fica segurando seu pecado, não, confessa de uma vez por todas, e se livra dele. Deus faz isso. Davi também recebeu o consolo do Senhor por causa do seu pecado. A gente sabe como Davi pecou com relação àquela mulher, que ele foi muito infiel a Deus e àquela pessoa, com Betseba. Ele falou no Salmo 32, 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele sabia o peso do pecado dele, ele sentiu na carne dele o peso, mas ele agora reconhece como é abençoado aquele que é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano, porque é isso que o Senhor faz, Ele lança o nosso pecado longe, quando nós confessamos. Então a verdadeira felicidade do crente e a sua maior alegria é realmente receber o consolo, o perdão de Deus, perdão dos nossos pecados, porque os nossos pecados, mais uma vez falando, separava a gente de Deus. O pecado nos separa de Deus, e sendo perdoados, temos a felicidade de sermos definitivamente reconciliados com Deus. Éramos pecadores perdidos. Quando a gente teve um encontro com Jesus, Ele de uma vez por todas nos perdoou e agora nós somos reconciliados para sempre com Deus. E não ficou por aí, o Espírito Santo hoje habita em nós, Ele é o Deus Consolador. A gente então entregou o nosso pecado, o consolo vem imediatamente, a gente é renovado à medida que a gente vai confessando e vai se livrando daquilo. O Espírito Santo nos guia, nos encoraja e nos capacita a continuar, mesmo quando as situações vêm, e as situações virão. Mas agora nós temos as ferramentas, nós sabemos o que fazer. O pecado não é para ficar com a gente. O Senhor fala, troca os seus panos de saco do lamento pelas vestes de louvor, as cinzas do luto pelo óleo da alegria. Hoje é possível fazer isso, porque Jesus pagou o resgate por nossos pecados com a sua própria vida. Amém? Está lá em Mateus 10, 45, Marcos 1, 21, fala da obra de Jesus, o que Ele veio fazer. Ele veio realmente para nos pagar os nossos pecados, veio nos substituir com a sua própria vida. Esse então é o nosso maior consolo, é o próprio Senhor Jesus. Nós fomos livres de uma vez por todas dos laços do pecado, e nós pudemos então experimentar um novo nascimento, uma nova justiça. Amém? Louvado seja Deus por esse consolo que Ele dá e que esse texto nos traz. Mas Ele não para por aí. Sabia que ainda a gente vai ter ainda um dia um consolo ainda melhor do que esse? Verdade, porque algo que vai superar esse consolo que a gente está falando até agora. No dia que naquele novo céu e na nova terra, o reino de Deus será consumado. Então está dizendo lá, abre lá Apocalipse 21:4, o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
A gente vai chegar lá nesse dia e a gente vai lembrar, olha, as coisas velhas passaram. Definitivamente, as coisas velhas já passaram. A terra passou. E tudo que a gente vivia aqui, no céu, a gente não vai viver mais. Não vai mais haver motivo de choro nem de lágrimas, porque o pecado vai estar separado da gente. Nós vamos estar vivendo constantemente ligados ao Senhor. Eu não vejo a hora de chegar esse dia e poder. A gente chora muito ainda, mas a gente deve chorar mais. Enquanto a gente está aqui, a gente chora por motivos que muitas vezes não compensam. Vamos chorar pelo que compensa, enquanto não chega esse dia. Continua chorando com sinceridade pelos seus pecados. Enquanto não chegar esse dia glorioso, em que o Senhor vai nos levar, continue chorando pelas situações, pelas condições que o pecado cria no mundo também. Não deixa de olhar com o olhar, peça para o Senhor te dar o olhar dele. Peça para o Senhor dar um olhar apurado, de compaixão, de amor, por aqueles que estão se perdendo. Peça para o Senhor, e essa tristeza, por causa do Espírito Santo em você, agrada a Deus. Quando a gente se entristece dessa forma, por causa do pecado, a gente está agradando a Deus. Amém? Que seja essa a nossa vida. Se pudesse mudar as palavras desse versículo que a gente leu no começo, né, o nosso verso de hoje, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu escreveria assim: abençoados são os que se entristecem pelo pecado, porque o Senhor lhes dará o consolo do perdão. Pode pensar também do seu jeito, esse foi o jeito que eu imaginei se eu fosse escrever na minha língua. Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente cantasse então essa música e depois a gente ora.